Hospital São José, que é a nossa principal referência aqui no estado do Ceará, a gente teve identificado no hospital 612 casos suspeitos de monkeypox, né? Nesse período de estudo, né? No período aí de 2022 até, acho que abril de 2022 até agosto de 2023. E destes confirmaram 358 casos, né? Nós tivemos 58,49% dos 612 casos foram confirmados. Todos esses casos foram confirmados por RT-PCR para monkeypox em tempo real, não é? Desses 358 pacientes, apenas 7 precisaram de internamento hospitalar. Eles precisaram de internamento hospitalar por diferentes motivos. Um paciente necessitou internar pela necessidade de isolar, de isolamento, porque ele tinha uma dificuldade do ponto de vista social no local em que ele vivia, com grande proximidade, com grande número de pessoas. A gente teve muitos pacientes internando por queixas álgicas, muita dor, dor principalmente na região anal e na região retal. E a gente teve alguns pacientes, dois, para ser mais exato, que tinham com a infecção com HIV e apresentaram doenças lesões mais graves, lesões dermatológicas que chamaram mais a atenção e que, inclusive, a gente publicou como um artigo separadamente. Os nossos dados exatos sobre com a infecção, nosso perfil, a grande maioria dos pacientes era do sexo masculino, né? Por volta de 97,5%, né? Dos 358, 349 eram pacientes do sexo masculino, a média de 34 anos, né? A média mediana de 34, 35 anos, né? A maioria dos pacientes de origem realmente hispânica, a maioria dos nossos pacientes hispânica, e uma minoria de pacientes do sexo feminino, né? Com relação à co-infecção com HIV, dos 358 pacientes, 104 tinham HIV, né? Aproximadamente um terço a um quarto dos pacientes tinham co-infecção com o HIV. Outras co-infecções que nós percebemos bastante foi co-infecção com sífilis, herpes, algumas outras ISTs, mas realmente o que nós notamos de forma bem perceptível foi a co-infecção com HIV. Cerca de 29% dos pacientes confirmados tinham com a infecção com HIV, né? Então, de forma bem sintética, o nosso perfil de pacientes foram pacientes jovens, jovens adultos, 34 a 35 anos, do sexo masculino, tá certo? Um terço deles, pacientes vivendo com HIV/AIDS. Quando nós vemos nossos gráficos, eles mostram isso, eles mostram que houve um grande número de casos bem no comecinho da epidemia, ali no finzinho de 2002 e começo de 2023, mas depois os números estabilizaram, né? Agora, é muito interessante porque a epidemiologia ela muda muito rapidamente. Então, ao mesmo tempo que a gente está comentando agora sobre isso em novembro, pode ser que um surto, algum aumento no número de casos venha em dezembro, janeiro, fevereiro, né, que a gente não esteja se antecipando. Na epidemiologia, a gente tenta, através de modelos matemáticos e tudo, prever surtos, mas a gente sabe que isso é muito mais complexo e muito difícil de adivinhar. Então, assim, é uma doença viral e as doenças virais podem gerar surtos. No momento aqui no Ceará, nós não estamos em surto, mas entendemos a possibilidade disso ocorrer, inclusive em datas comemorativas, maior aglomeração de pessoas, contato mais íntimo, mais próximo das pessoas, né? O importante é a gente estar preparado e tentar nos prevenir, né? Prevenir a população desses surtos, né? O ponto mais positivo de a gente ter esses dados epidemiológicos é realmente a gente poder focar em populações-alvo, claro, sem deixar de tentar abranger a maior parte da população que a gente consiga, mas dando um enfoque para aquela população de maior risco. Já que nós sabemos que homens HSH, pessoas do sexo masculino que vivem com vírus estão sobre o risco, a gente tem que dar uma atenção maior para essa população. Então, o Estado do Ceará já tem, na figura da Secretaria de Saúde, realizado campanhas de vacinação. Muitas dessas campanhas ocorreram aqui, no Hospital São José, de doenças infecciosas, e a gente tem atingido Ns consideráveis, né, de mais de 300, 400 pessoas vacinadas, pessoas que estariam sob o risco de poder contrair a doença. A gente acredita que campanhas de conscientização, falar sobre a doença, orientar as pessoas sobre o uso de preservativo e explicar que essa doença ela não é compreendida apenas como uma doença que é possível pegar através de relação, mas também com contato próximo, né? Através de outras formas de contato mais próximo. Então, a gente acredita que o caminho é esse, é a conscientização, incentivar a vacinação, né? A vacina para mpox está liberada no Brasil com enfoque em populações-alvo, né? Usuários de PrEP, pacientes vivendo com o vírus, e orientar a população em geral para que ela não fique aquém, sem saber.
dessa patologia, saber como se prevenir, ficar atento, observar essa possibilidade, enxergar esse risco, né? Mas, de fato, a gente acredita que a prevenção não deva só ser das populações alvo que estão mais acometidas epidemiologicamente, mas a população em geral, né? Você vê que, apesar de a maioria serem homens, 9 mulheres também adoeceram, e há inúmeros relatos na literatura de famílias, crianças, gestantes que adoeceram. Então, o cuidado tem que ser um cuidado completo em todos os níveis, com enfoque na população-alvo, mas também aventando a possibilidade de qualquer pessoa poder adquirir a doença. Uma experiência única, uma oportunidade única. Eu acho que foi muito interessante a gente poder comparar nossos dados com outros locais do país, inclusive locais representativos do Norte, do Sudeste, e enxergar semelhanças e pontos de ação, pontos em que a gente pudesse agir conjuntamente e a gente pudesse dar um enfoque, e nós pudéssemos dar um enfoque maior, né? Mas, assim, do ponto de vista pessoal, o que eu acho que foi mais interessante foi poder ampliar essa rede, conhecer pesquisadores extremamente respeitados, de renome, e com propostas extremamente interessantes, né? O nosso país ele é um país continental, então as características da população do Ceará não são as mesmas da população do Norte, da população do Sudeste. Então foi algo extremamente interessante a gente não só ver as semelhanças, mas também ver as diferenças populacionais, as características das populações. Então, participar de um estudo multicêntrico como este, pela OPAS, é uma oportunidade única de intervir a nível nacional e a nível continental, na América Latina, e uma oportunidade única de crescimento, não só para o nosso estado, mas eu acredito que para os outros estados também. A gente poder interagir, crescer entre si e gerar uma produção científica robusta, capaz de mudar paradigmas, de revelar um perfil epidemiológico e a gente promover ações voltadas às pessoas que realmente precisam, que no final de tudo isso é o que realmente importa. A gente refletir esses ganhos para a população, para a sociedade.